Você quer uma razão para investir na Bolsa de Valores? Pois eu vou te dar 5 razões para isso. E são 5 razões inteligentes, objetivas, não são 5 dicas, nem 5 inspirações. E olha, o assunto é tão importante que eu recomendo a você comentar aqui embaixo para gerar um saudável debate, se inscrever no canal do BTG Pactual Digital para não perder nenhuma orientação que vai ajudar a fazer com que suas escolhas sejam cada vez mais inteligentes nos investimentos. Vamos lá, 5 razões para você investir na Bolsa de Valores. A primeira delas é a oportunidade. Nós estamos vendo tempos de taxa Selic muito baixa, que desanima o poupador a continuar com seu dinheiro na renda fixa, que faz ele olhar para a renda variável. Muitas dúvidas surgem, mas é importante deixar claro que taxa Selic baixa é o melhor cenário possível para os negócios. O governo, o Comitê de Política Monetária, baixa a taxa Selic para aquecer a economia, para que empresas se beneficiem de uma taxa Selic mais baixa para financiar sua expansão, financiar o crescimento da atividade, financiar a geração de empregos e estimular o consumo. Então, normalmente, o cenário de taxa Selic baixa tende a estimular o crescimento das empresas. Muitos vão questionar que, com a Selic baixa, não caíram os juros do financiamento imobiliário, não caíram os juros do financiamento de automóvel. Obviamente, porque na pessoa física aumenta o nível de inadimplência nesses segmentos. Mas nos negócios, empresas que apresentam bons projetos, bons planos de negócio para os bancos, vão conseguir crédito sim e vão conseguir expandir a sua atividade. Então, lucros à vista são consequência de uma taxa Selic baixa e esse é o principal motivo de você aproveitar a oportunidade. A segunda razão para você investir na Bolsa de Valores é a facilidade de acesso. Muitas pessoas, ao pensar em comprar um automóvel, tem o trabalho de ir a uma concessionária, pesquisar o automóvel, mesma coisa com imóvel, conversar com corretores de imóveis, pesquisar, avaliar o imóvel, para comprar uma ação, para comprar uma participação numa empresa, para comprar um pedaço de um fundo imobiliário. Você tem acesso a relatórios, orientações que chegam para você por e-mail no conforto da sua casa e, a partir do momento que você decide ter a participação no sucesso de uma empresa, comprar um pedaço dessa empresa requer alguns segundos no seu home broker. Você abre a conta no BTG Pactual Digital, acessa a aba Home Broker, você tem centenas de oportunidades de investimentos ali, alguns vão ficar perdidos porque ainda não tiveram acesso a relatórios de análise, mas quando você digere relatórios de carteiras recomendadas, sugestões de investimentos, interpreta as notícias e decide comprar a participação numa empresa, porque nitidamente essa empresa vai se beneficiar do cenário, para concretizar isso é questão de alguns segundos. Então a facilidade de investimento é outro grande argumento para você comprar ações e chegará um momento na economia em que ter ações de 4, 5, 6 empresas será algo tão comum quanto ter um automóvel na garagem, algo que significa que a pessoa está participando do sucesso da economia, participando do sucesso das empresas que crescem nessa economia. Vamos lá. Terceira razão para você investir em Bolsa de Valores é o rendimento. Investir em Bolsa de Valores não é uma aposta no índice Bovespa, não é uma aposta na economia brasileira. Pode ser também, mas quem investe com responsabilidade, seguindo recomendações, seguindo uma estratégia, vai selecionar as melhores ações, selecionar os melhores fundos de ações, melhores fundos imobiliários e vai comprar aqueles ativos que estão com uma estratégia conduzida de maneira a aproveitar o cenário, de maneira a aproveitar os reveses que a economia impõe aos negócios. Então, numa economia, não importa se está num momento bom de crescimento, momento cíclico de crise, sempre haverá empresas se beneficiando daquele cenário e o bom investidor em renda variável é aquele que escolhe os papéis corretos. Como se tornar esse bom investidor? Com boa recomendação, e é isso que a gente faz aqui na parceria com o BTG Pactual Digital. Então, o rendimento que você vai obter desse mercado não é simplesmente pautado na valorização dos papéis. Sim, a valorização é um fator importante, mas existem papéis que geram dividendos, ou seja, que geram rendimentos para a sua carteira. Você pode pensar em desenhar uma carteira com 5, 10 ativos diversificados de maneira a aproveitar os vários fatores de risco. Vou ter algumas exportadoras, algumas importadoras, segmentos que se opõem, fundos imobiliários que atendem a diferentes mercados. Você pode ter uma carteira robusta de investimentos gerando renda para você como se fosse uma carteira previdenciária. Então, tanto o dinheiro pingando na conta quanto a oportunidade lá na frente, você receber uma notícia e vender aquele ativo porque ele lucrou muito, porque você teme que ele vai perder rendimento, esse lucro na compra e venda combinado com os dividendos é que compõe
os rendimentos da renda variável dos ativos negociados em bolsa de valores. É mais ou menos como o mercado de imóveis, em que você tem que levar em consideração que um bom imóvel não é aquele apenas que se valoriza, mas é aquele que gera um bom rendimento de aluguel enquanto está se valorizando, ou caso não tenha potencial de valorização, aquele que gera um altíssimo rendimento de aluguel. No mercado de renda variável, na bolsa de valores, o funcionamento é idêntico. Quarta razão para você participar do mercado de renda variável, para você ir para a bolsa de valores, é a segurança. É você participar de ativos que blindam o seu patrimônio contra perdas extremas. Para muitas pessoas esse argumento parece estranho, porque a gente ouve muito falar sobre perdas na bolsa, sobre crises, circuit breakers. Nós estamos falando de perdas que são limitadas pela capacidade que as empresas têm de atravessar crises. São gestores profissionais conduzindo um patrimônio de vários investidores que é colocado à disposição da empresa para essa empresa gerar faturamento, gerar resultados e distribuir lucros. Apesar dessa percepção de crise, as pessoas têm que entender que as perdas que normalmente nós temos no mercado de renda variável são sempre muito menores do que aquelas perdas que nós temos no mercado considerado tangível, como o mercado de imóveis ou mercado de negócios, montar uma franquia, montar um empreendimento. Por quê? Se você tem um investimento num pequeno negócio, num quiosque no shopping, numa franquia, e de repente chega uma crise que inviabiliza a atividade desse negócio, você tem a interrupção de 100% da sua atividade, o seu negócio vale zero, você não vai conseguir vender esse negócio para alguém. Só que você não tem essa percepção de perda total do patrimônio, porque não há um e-mail, um indicador, uma cotação chegando para você dizendo que estão oferecendo o valor zero pela sua empresa. Um imóvel é a mesma coisa, você pode comprar uma bela casa, mas se acontece algum infortúnio, algum problema climático, um raio cai na sua casa e ela é incendiada, por mais que você tenha seguro, por mais que você tenha que reformar essa casa, tenha condições de reformar a casa, naquele momento vender a casa afetada pelo incidente significa vender a um preço muito mais baixo do que você negociou. Mas você não tem essa sensação de perda porque não recebeu uma cotação. Então as pessoas têm a impressão de que perdem dinheiro na bolsa porque a informação é farta. Mas lembre-se que se você tem boas empresas, bons fundos imobiliários, bons papéis, contratos de ouro, qualquer coisa que você negocie em bolsa de valores, que foram comprados com base em fundamentos, no momento da crise as cotações variam, mas você só vai perder dinheiro mesmo se vender no momento da crise. Sempre que houver uma oscilação, você tem que avaliar se os fundamentos continuam fortes e tendo na sua carteira bons negócios, negócios que continuarão bem após a crise, você não terá perdas, você terá uma recuperação após o cenário. Então essa segurança é um outro fator fundamental. E a quinta razão para você investir na bolsa de valores é a liquidez. Como eu falei que o acesso é muito rápido para comprar um negócio, desfazer-se de algo do qual você se arrepende, desfazer-se de algo que você acha que vai perder, também é algo muito rápido. Vamos imaginar que você tenha 10 empresas na sua carteira e de repente você tem acesso a um relatório de análise ou uma notícia de mercado que o leva a crer que você perderá dinheiro se mantiver essa carteira, esse papel na sua carteira. O que você deve fazer? Entrar no home broker e simplesmente negociar. Você se desfaz daquilo, talvez com uma perda de 2, 3, 4%, sim, porque a notícia é ruim, mas desfazer-se daquilo que você se arrepende é algo instantâneo. Se você comprou um automóvel que teve problemas e tentou se desfazer dele, você percebe que esse processo de encontrar um comprador, levar em consideração a perda que essa pessoa vai ter, desfazer-se de algo que é um problema, leva tempo, dá trabalho, consome a sua agenda. A mesma coisa desfazer-se do imóvel do qual você se arrepende. Você comprou uma casa numa bela vizinhança, de repente instalou-se uma balbúrdia e algum tipo de vizinhança que não é interessante, desvalorizou o imóvel. Qual o trabalho que você vai ter para vender? Quando você tem ações que significam participações em boas empresas, por alguma razão você deseja não tê-las mais na empresa, em questão de segundos você abriu o home broker, encontrou uma lista de compradores fazendo ofertas por esse ativo e você se desfaz. Então esses fatores, esses 5 elementos que eu sugeri aqui são 5 razões muito poderosas para você considerar o investimento em renda variável, que é uma forma tranquila, segura, ágil de você administrar o seu patrimônio e colher rendimentos seguramente superiores aos da renda fixa, quando você considera uma visão de longo prazo, considera uma possibilidade de selecionar bem seus ativos e também com a tranquilidade de ter algo que tem valor e que pode ser negociado a qualquer momento. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, comente, o debate é sempre muito saudável, agrega muito às orientações.
E não se esqueça de se inscrever no canal do BTG Pactual Digital para sempre receber as boas orientações que a gente faz com carinho para você fazer boas escolhas de investimento. Afinal, enriquecer é uma questão de escolha. Grande abraço!